Fala galera, estamos aqui ao vivo no último dia, últimos minutos de Expert para fazer a coisa mais maluca que a gente já fez aqui. A gente está aqui fazendo Stock Pickers do Stock Pickers. A coisa é o Stock Pickers elevado a -1. Vamos entrevistar Lucas Collazo, Henrique Stetter sobre a história deles, a história dos Stock Pickers e os calls de mercado para quem é influenciador digital no mercado financeiro. Vai ser incrível. Eu ainda vou mandar uns uou. Vou tentar. Eu me identifico mais com o estilo do Lucas. Federico, meu sócio de marketing aqui, o argentino que ama o Brasil, responsável por esse estúdio, vai fazer o papel mais sóbrio, mais técnico que o Henrique faz nos Stock Pickers. Cara, eu queria começar, Lucas, que você contasse a tua história, que é uma história que eu conheço, que a gente já tomou umas cervejas e eu ouvi. E, cara, você vai contando a história, você fala, como é que esse cara foi parar no Stock Pickers, mas depois você fala, faz todo sentido. Conta aí pra gente, cara. Boa, vamos lá. Primeiro, queria agradecer aqui a oportunidade de estar nesse... Já viu isso aqui, Gazão? Stock Pickers do metaverso aqui, cara? Tá tudo invertido aqui. Interessante, um tanto coisa de louco, coisa de louco. Pô, mas eu tô feliz demais aqui contando um pouco da nossa história pra vocês, mas... A minha história, cara, tentando encurtar ela bastante, eu comecei a trabalhar com 15 anos. A única coisa que eu sabia fazer nessa época, era burro feito uma pedra, né? Só sabia falar. Então, eu tive que vender, né? Era o que eu sabia fazer. E aí eu comecei a trabalhar fazendo vários bicos. Fiz venda ambulante, fui promoter de festa. E nessa de promoter de festa, o cara viu e falou, pô, esse moleque aí tá empurrando um monte de gente pra dentro da festa e tal. Esse cara aí tá vendendo bem, vou botar ele no camarote. Aí olha o problema que os caras arranjaram pra mim, né? A festa era open bar, eu tinha que vender bebida no camarote. É que nem você tentar vender refrigerante aqui na Expert. Tem restaurante fazendo isso lá atrás. Uma porrada de geladeira aqui que você consegue pegar as coisas e os caras, pô... E aí comecei a trabalhar com isso, eu ganhava 10% de tudo que eu vendesse, né? O que eu fazia? A gente ganhava... Deixa eu só tirar minha blusa aqui. A gente ganhava uns R$300 de consumação. E a molecada da minha idade, por conta de questões hormonais, né? Queria pegar essa consumação e ir pra pista lá depois, de madrugada tal, dar uns beijos na boca tal, gastar essa consumação lá com a meninada. O que eu fazia eu guardava essa consumação, se eu percebesse que alguém lá do camarote tivesse precisando ali de uma mistura, alguma coisa, eu ia lá, pegava esse dinheiro, comprava e dava pra eles. Aí ou seja, do teu bolso. Do meu bolso. Você reinvestia dinheiro da sua comissão. É isso. E aí eu fui conquistando a confiança desses clientes, conquistando. E aí, passou 6 meses, eu era dono do andar. Então todo mundo comprava comigo, o camarote, e comprava as bebidas comigo. Então, com 16 anos eu tava tirando uns 6 conto livre por mês, só fazendo isso. E eu não gastava com merda nenhuma, né? Eu comprava, sei lá, uma chuteira, uma camiseta de time e acabou, era o que eu queria comprar. Eu guardava o resto do dinheiro na poupança, óbvio. Não vai ter investimento. Não fui o Warren Buffett que começou investindo em ações. Não TR foi. bombando. Comprei poupança, pô. Aí coloquei lá no poupançudo, fui acumulando dinheiro. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu tava com 90 conto guardado. Eu falei, nossa, eu tô gigante. Cara, 90 conto guardado. Tava 90 conto guardado na poupança, irmão. Tá maluco. Tava enorme. Imagina se tivesse rendido o dinheiro dele enquanto não tinha. Imagina se eu tivesse comprado. Tava enorme. Poupança lá e tal. Falei, preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Aí tá bom. Fui numa palestra, a importância de eventos como esse que a gente está aqui. Fui numa palestra, conheci um professor que era da incubadora de empresas da USP. E aí o cara foi lá, ficou falando de empreendedorismo, caramba. Eu falei, nossa, isso daí é tipo a Disneylândia dos adultos, deve ser muito fera. E aí eu vou entrar nessa porra. Aí eu tive uma ideia de negócio, um aplicativo. Peguei o dinheiro, falei, vou investir. Ele falou, beleza, vai lá fazer o pitch. Fiz o pitch, não tinha ideia de negócio nenhum, criei em 2 semanas. Apresentei o pitch, fui pré-incubado. Falei, pai, você não queria um filho na USP? Tô na USP, não tô estudando, mas tô pré-incubado lá. Aí fui lá. Só um detalhe, o pai dele, mega guru seu, né? Não, total. Seu parceiro master. Meu pai foi com certeza o cara, assim, eu não tive um pai, eu tive um coach. Meu pai foi o técnico, assim, desde o começo. Mas da vida corporativa, né? Porque talento para futebol, infelizmente, né? Eu fui um médio centroavante, aí vai. E aí eu comecei a investir no negócio. Chegou na época de dar escala, acabou o dinheiro. E aí o professor falou, beleza, vai lá e tenta arrumar um sócio para você na escola de tecnologia para ver se ele topa entrar no business com você por equity. Tentei fazer isso, os caras vinham pedindo para mim 80% do negócio, 30% do negócio, tal, não sei o que lá.
Falei, cara, não vou dar essa fatia tão grande. Aceitei que quebrei. Aí eu quebrei, e aí eu falei, bom, vou pro mercado convencional, né? Conheci a empresa Júnior, fui fazer uma entrevista lá. Empresa Júnior, para quem não conhece, é uma empresa que não paga salário, tá? Aí eu fui ainda assim tem uma entrevista. Tem um processo seletivo robusto, são 4 etapas. E a primeira era uma prova para falar só de mim. Fui reprovado na primeira fase. Aí eu cheguei em casa, fui reprovado na primeira fase, numa prova que falava de mim, numa empresa que não paga salário. Meu pai falou assim, você deu errado. Não, saiu do auge dos 90 mil. Você é o cigoto mais errado que eu fiz na minha vida, tá maluco. Aí beleza. Aceitei, engoli seco e tentei de novo. Na segunda tentativa passei... Tipo o Michael Jordan, né? Foi cortado na primeira no sophomore year e voltou na mesma empresa Júnior e falou, agora eu vou passar para conseguir entrar, trabalhar e não ganhar salário. É isso. Eu gostei da comparação com o Michael Jordan, tá? Levou meu ego aqui. Mas aí eu entrei lá, consegui entrar, fui de trainee a diretor da empresa, a gente fez a empresa faturar 1 milhão no ano, foi a melhor gestão da história, dei palestra no Brasil inteiro sobre vendas e tal. E aí eu entrei na XP... Na sequência, quando acabou meu período lá, como foi? Mandei o currículo, 10 da manhã, 11 me ligaram, falaram, a gente vai te entrevistar por telefone, se você fizer sentido você vem, senão você não vem. Me levaram para lá, fiz a entrevista com 2 gestores, fui aprovado tudo no mesmo dia, aí foi motivo para eu encher a bunda de Ascov, né? Porque é a Ascov colorida que a gente bebia. Ficava com a língua parecendo um arco-íris. Aí fui lá, entrei na XP. Entrei como assessor, fiquei 2 anos como assessor, 1 ano de estagiário e 1 ano como analista. Thiago Salomão me descobriu, me trouxe para a área de análise, aí eu virei analista de fundos, depois virei estratégia de alocação, daí de estratégia de alocação eu comecei a cobrir todos os ativos, a gente fundou a área de análise da Rico do zero, e aí depois agora eu vim aqui para assumir o Stock Picker junto com o Stetter. Cara, que sensacional, cara, sensacional. Agora, no caso do Stetter, eu não conheço porra nenhuma da sua vida e a gente marcou isso aqui meio em cima. Eu tentei ensaiar, ele falou, dane-se, me pergunta e fala que você não conhece porra nenhuma, então estamos aqui indo exatamente no ensaio, né? Então, cara, Exato. Conta pra gente aqui e a gente tenta descobrir se tem alguma coisa tão interessante assim quanto essa história maluca. E pode contar, se você investir em poupança, conta também. Boa. Beleza. Não, eu até falei pra você me perguntar no ao vivo que a gente tem um pouco desse negócio, né? De vez em quando a gente entrevista alguém que tem small cap e, cara, o que faz a Wilson Sons? Eu olhei muita empresa, mas não tem ideia. Aí, então, às vezes é melhor você falar assim, cara, me conta do zero, porque eu acho que acaba fluindo naturalmente, né? É legal o pessoal também estar de casa. Mas falando um pouquinho sobre a minha vida, cara, também, tal como a história do Lucas, a minha é bem estranha, assim, para chegar até aqui, muitas coisas estranhas aconteceram, foi nada planejado. Sempre gostei de 2 coisas na vida: futebol e formas alternativas de ganhar dinheiro. Quando eu era pequeno... Essa frase é muito perigosa, pra turma não cortar, editar e botar fora de contexto, vamos trabalhar alternativas legais. Legais. Quando eu era pequeno, eu vim de uma família bem simples, assim, né, e me encantava, assim, eu via meu pai trabalhando pra caramba todo dia, eu tinha um tio que investia na bolsa e eu via às vezes no jornal, eu gostava de assistir jornal, isso com 7, 8 anos de idade, completamente diferente da galera, eu gostava de ver o jornal pra ver a parte que falava da bolsa lá, e às vezes falava, pô, Petrobras subiu 3%, alguma coisa assim, eu falava pra minha mãe, o que isso quer dizer? Ela falou, filho, mas você tinha R$100 investido em Petrobras, você passou a ter 103. Pensava, puta, que negócio legal, você não precisa fazer nada e seu dinheiro cresce, né? Meu pai trabalha pra caramba e tem gente que não tá sentado no sofá e tá ganhando dinheiro tranquilo. Depois descobri que não é bem assim. Mas essa era a cabeça de uma criança com 7, 8 anos. A primeira leitura não tá errada, né? Não, exato. É verdade. De certa forma é verdade, mas tem um pouco mais sobre isso por trás, né? E, cara, ao mesmo tempo, eu gostava muito de jogar futebol. Minha vida era só jogar futebol, ir pra escola, jogar futebol na escola, no clube que eu frequentava. E conforme o tempo foi passando, modéstia à parte, eu jogava bem. Tipo assim, centroavante médio ou médio, ou como que era o negócio? Não, eu era... No campo eu era um volante bom e no salão eu era um pivô muito bom. Eu quase fui pego por um... Doping? Não. Tô brincando, pessoal. Brincadeira de mau gosto. Corta, edita, tira. Poderia ser. Não, ali no... O agente lá, que era famoso, como é que é essa história aí? Wagner Ribeiro, teve uma época lá que o Wagner... Olha só, pessoal. Conversando e tal. Não, mas pleiteado pra caramba. Nunca aconteceu.
Fato é que quando eu tinha uns 8, 9 anos jogava bola, quando foi subindo isso para 10, 11, eu comecei a tentar levar um pouquinho mais a sério. O futebol? Futebol. E eu sempre tinha jogado salão nessa época, né? Com 11 para 12 anos eu fiz uma peneira na Portuguesa de campo. Aí na primeira etapa, lá no fim do mundo, né, do lado do CT do Corinthians, ali na Ayrton Senna, joguei, eu lembro que eu isolava tudo quanto era bola que tinha, porque eu estava fazendo a peneira, eu queria fazer para o meio campo, né, ataque ou meia, que eu me inscrevi. Só que tinha muito atacante meia. Aí os caras falaram, cara, se você quiser jogar hoje aqui, você tenta volante ou zagueiro. Aí eu falei, cara, então me põe de volante aí, porque pelo menos não tá na zaga, né, ainda tenho que pensar um pouco mais. Aí toda bola que vinha eu rasgava para longe, o cara vinha correndo, dava uma bica para longe, tirava, desarmava, tem uma linha de trem que passa atrás do campo, né? Até o cara que estava fazendo ali a peneira falou, cara, para de chutar a bola lá para trás. Sensacional. A gente só tem 3 bolas, mas você já chutou 5 bolas, falta 3, você vai ser expulso, todo mundo vai parar de jogar. O trem passa daqui a pouco, vai explodir todo. Sensacional essa história. E aí, cara, joguei bem, passei nessa primeira etapa, a segunda etapa era ali no Canindé, tem um campo de areia, né, que é dentro do clube da Portuguesa. Muito moleque ainda, eu tava jogando, tava completamente cheio aquele negócio. Tinha certeza que não ia dar em nada, que era tanta gente pra eles analisarem, que eu falei, cara, como que alguém vai perceber se eu sou bom ou não nisso daqui? Acho que uma luz divina, alguma coisa aconteceu, teve um escanteio, o moleque cobrou o escanteio assim, eu fui pra área, eu fiz um gol de bicicleta, de primeira, eu nem dominei, a bola veio, eu fiz um gol de bicicleta, eu lembro que meu avô falecido tava lá assistindo, Tem isso, produção? Tem isso pra passar no vídeo? Não, é só pra piada. Não, esse daí só na memória da minha mãe. E aí, no fim das contas... O gol bonito ninguém tem gravado, né? Passou 3 minutos, assim, depois do gol, o cara me chamou ali de canto, falou, qual que é seu nome aí mesmo, Henrique e tal? Não, beleza, anotou, me ligou depois de um tempo pra terceira, quarta, quinta, até que eu entrei no time e fiquei jogando lá por... Você jogou na Luzinha, então? Eu joguei legal, Campeonato Paulista, Sub-13, lá contra o Malcom, por sinal, que... Contra o Malcom, nossa. Que deu certo na vida, nós estamos aqui. E aí, cara, eu tive essa experiência muito forte, foi ali que eu vi que futebol eu gostava como hobby, não como profissão. A decisão foi ali? Mais ou menos, ainda tentei um pouquinho depois, mas conciliar futebol com estudo não dava, era muito puxado. Se tinha que abrir mão de alguma coisa, eu sabia que eu era, de certa forma, inteligente assim também para as coisas de escola, não queria tomar tamanho risco, né? Até que a Portuguesa caiu para a segunda divisão, cortaram todo o orçamento, mandaram todo mundo embora no dia 1º de abril, por sinal, achei que era piada, mas foi verdade, acabou a categoria. Depois disso, eu só levei como hobby, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu tive que tomar essa decisão, o que eu ia estudar. E para mim foi muito claro, eu nunca tive dúvida que eu queria estudar economia porque eu me interessava por assuntos de mercado, brincava de simulador de bolsa, tinha uma carteira online lá que eu gostava de brincar. Pô, a carteira tinha 15 minutos de atraso. Você já começou melhor que o Lucas estava só na poupança até 90 conto, né? Não, poupança não tinha nada na poupança. Já estava simulando carteira. Exato. Eu não tinha nada em lugar nenhum, mas tinha um simulador que eu gostava de brincar. Até Fred, você vê que você começa a entender a dupla, né? Como é que quem faz o que nas entrevistas, você começa a entender pela história deles, né? Começa a entender. E ali, pô, eu pegava até as manhas que tinha o simulador, tinha 15 minutos de atraso, né? Tinha o home broker que era ao vivo, então ganhava maior dinheiro no simulador que eu tinha insider de 15 minutos. E aí, quando foi pro real? Quando foi pro real, você foi muito bem no simulador, por quê? Porque eu descobri que ele era atrasado 15 minutos. Quando eu peguei essas manhas, não, apareceu o Warren Buffett. E aí, cara, chegou na hora de prestar vestibular, eu prestei para economia, fui pro INSPER, consegui ser aprovado, só que era uma dificuldade muito grande, né? Como eu disse, minha família era família de classe média, mas não era rica, não tinha carro, não tinha nada. Morava na Zona Norte, né? O INSPER era na Zona Sul, então eu pegava 2 ônibus, 2 metrôs para ir, 2 ônibus, 2 metrôs para voltar. Meu dia tinha 20, 21 horas, né? Não tinha as 24 como de todo mundo. Puxado, né? Pô, eu ficava muito puto com isso, tanto que hoje eu moro perto do trabalho porque eu pus na minha cabeça que eu não quero passar por isso nunca mais. Foram 4 anos, já fiz até as contas de quantos meses eu perdi na vida com isso. E até ponto de chegar no metrô, pô, tá tão cheio ali na Sé, no Anhangabaú, que eu entrava, a mala não, aí a porta fechava na minha mala, quebrava a tela do meu computador. Eu fiz isso. Chegava em casa, meu pai brigava comigo, falando que eu não tinha tomado cuidado, eu só não queria esperar mais de 3, 4 metrôs, né, para entrar. Então foi um período assim bem desafiador, eu ficava com um pouco de inveja até da galera, porque pô, eu via que a vida dos meus amigos era mais fácil do que a minha. E eu falei, pô, eu preciso mudar isso de alguma forma.
Então eu, estudei na faculdade, lá você só pode estagiar no 4º ano, né, integral até então. Eu fiz um intercâmbio de 6 meses para Portugal, foi lá que eu aprendi a falar inglês, ninguém entende muito bem isso também, você aprendeu a falar inglês em Portugal. Eu já tinha estudado e tal, mas eu morava numa casa lá com mais 8 gringos na minha casa, eram eu mais 8 no mesmo lugar, minha sala era de estudante internacional, então eram aulas em inglês. Então foi ali que eu desenvolvi um pouco esse lado também. E o lado da maturidade de ter saído um pouco de casa, né, dos pais. Quando eu voltei, já era o momento de estagiar, prestei alguns estágios, né, e passei logo de cara no Bank of America, Merrill Lynch, né, na área de Equity Research. Até eu fiz a gente fez aqui um pop-up, né, com a Dani Ager, que era a minha chefe lá. Ah, que legal, cara, que legal. Foi bem legal nesse sentido, para cobrir alguns setores, né, então eu entrei lá no setor de bebidas, alimentos e agronegócio. E era a cobertura Latam, né, então não era só Brasil, era alguns outros países aqui da América Latina. Só que no fim das contas, cara, era uma rotina também bem estressante, porque além da faculdade já era difícil esse vai e vem de todos os dias, tinha que preparar o daily lá que a gente mandava para os clientes, 4h50 eu acordava para 5 da manhã conseguir fazer, para conseguir mandar, para dar tempo de chegar no call matinal às 7 e pouco para no isso banco. levar os jornais. Não, eu abria todos os jornais e pegava os assuntos ali do setor que a gente cobria, mandava. E, cara, eu me sentia que eu não conseguia ser quem eu queria ser lá dentro, porque minha rotina era muito estressante, assim, eu não conseguia estudar o quanto eu queria, eu lia, parecia que eu não estava entendendo direito o que eu estava lendo, não era o ambiente que eu acabei encontrando depois que eu saí. Então, fiquei ali um pouco mais de um ano, né, 1 ano e 1 mês, na verdade. Quando eu saí um pouco abalado, assim, psicologicamente, fiquei até em dúvida que eu queria trabalhar. Consegui pegar 6 meses para pensar, né? Eu falei, nunca mais vou tirar férias direito na minha vida, vou tirar agora até encontrar o próximo emprego. E aí, cara, por sinal, assim, eu tinha o mailing da Poli cadastrado, que eles mandavam vaga de emprego para os alunos da Poli, eu me inscrevi uma vez nesse e-mail, chegou uma vaga da Guide. Pouco safo, né? O cara sabia que 15 minutos antes tava atrasado o simulador, entrou no mailing da Poli, o cara era do INSPER. O mailing da Poli é o melhor, né? Porque os melhores alunos são da Poli. Os melhores faz cálculo 4, né? Os caras contatam os caras que sabem matemática de verdade. Exato. Então me aproveitei um pouco disso. E aí, cara, quando eu tava ali chegou uma vaga para ir pra Guide, né? A corretora, numa área ali de estratégia, de research / sales ao mesmo tempo, né? E eu fui. Me identifiquei muito porque era uma cobertura, assim, a gente não tinha um time de research, né, completo, então a gente analisava meio que de um ponto de vista de estratégia, setorialmente, né, entrava um pouco mais a fundo de um ou outro case. E, cara, eu entrei 2 meses depois da pandemia. E aí começou a ter uma demanda interna muito grande, porque os assessores queriam saber o que estava acontecendo com os investimentos, né, o que estava acontecendo no cenário. E eu acabei sendo a pessoa escolhida para fazer os vídeos para explicar para os assessores. Volta e meia começamos a fazer live no Instagram da Guide, né? E, cara, eu fui fazendo, o pessoal foi gostando. Tava a pandemia completa, eu e um amigo meu que morava perto, a gente saía para correr na rua, porque a gente estava estressado de ficar em casa, só eu e eles corria, né, com a máscara, tudo. E um belo dia a gente estava conversando e falou, cara, por que você não faz um Instagram, um Twitter? Twitter eu já tinha para ver, mas eu não postava. Faz as redes sociais, está todo mundo fazendo. Eu falei, cara, eu comecei a pensar nisso e até o dia que eu fiz, comecei a postar muita notícia no Twitter. Uma galera começou a me seguir que eu nem imaginava, gente famosa, jornalista, cara da TV. Eu comecei a ficar meio... Cara, eu comecei a ficar meio impressionado com o negócio, comecei a fazer live no meu Instagram durante a pandemia, de domingo. A live estava dando 10, 15 vezes mais audiência que a live que eu fazia no Instagram da corretora. Então eu vi que o negócio estava dando certo, né? E aí, cara, eu recebi algumas propostas, algumas me balançaram, mas teve um evento que eu fui na CNN, até com o Indec, né, da Clear, a gente participou e tal. Conversei com ele, conheci ele ali, e poucos meses depois o Sérgio, que é o CEO do Infomoney, me mandou uma mensagem na DM do Twitter. Eu não olho muito DM, que eu recebo muita coisa, então ficou meio por lá, e o Indec me chamou, que eu tinha encontrado ele no CNN, peguei o Instagram e tal, ele me chamou e falou, o Sérgio lá do Infomoney está querendo falar com você. Troquei, ele estava até na praia, falei pro Sérgio, cara, tô de férias, faz muito tempo que eu não tiro férias, daqui uma semana a gente pode conversar? Ele falou, pode. Beleza, troquei ideia com ele, ele me explicou o projeto. Era um projeto pro Infomoney, né, para trazer alguém de mercado pro Infomoney, não ter que ficar sempre dependendo de fontes externas, né, tá, para falar de mercado. E, cara, fez sentido para mim, fui.
E poucos meses depois, teve a saída do pessoal do Stock Pickers, né? E aí o Sérgio me chamou para fazer essa transição, chamou o Lucas, né? E apareceu essa oportunidade. O Lucas é foda, hein? O Colazo. Eu não fui pro Infomoney por conta do Stock Pickers, eu nem sabia que isso ia acabar aparecendo pra gente. Cara, demais essa história. Na verdade, eu fiquei mais impressionado pela gol de bicicleta, tá? Mas tudo bem. Da história incrível. Eu tenho uma pergunta para você, Henrique. Então, o que diria esse menino de 6 anos que estava lá brincando um pouco, se fazendo Warren Buffett lá digitalmente, se ele viesse você hoje em dia? O que pensaria esse menino? Tá profundo, Federico, hein? Eu acho que ele... Para você depois, você prepara. Cara, eu acho que esse menino, assim, apesar dele ser deslumbrado com o mercado financeiro de certa forma, né? Ainda era muito inocente, ainda não ia entender muito bem. Acho que ele ia ficar desapontado por não ter virado jogador de futebol. Mas o Henrique de talvez 15 anos no colégio, eu lembro que eu estava durante a aula, tinha algumas matérias que eu odiava, biologia, não conseguia prestar a menor atenção. Eu pegava o papel e começava a fazer uma conta, quanto eu queria ganhar no meu primeiro ano de trabalho, quanto que eu ia gastar, quanto que eu ia juntar, quanto que eu ia ter guardado depois de 2, 3, 4, 5 anos, ia multiplicando o salário por quanto eu achava que ia ter. E, cara, não estou falando dos valores, mas eu acho que, assim, a caminhada acabou sendo nessa direção, sabe? Eu acho que eu acabei encontrando essa direção. Uma coisa que eu não citei, rapidamente, que eu acho que faz até sentido, junta um pouco do meu momento atual com esse sonho de futebol, é que eu cheguei a ter até um canal no YouTube sobre futebol. Postei um vídeo lá em 2010, 2011, assim, que chamava Como Bater na Bola. Eu me filmava jogando bola, chutava no ângulo, assim, e gravava, sabe? Sensacional, pô. O vídeo deu, tipo, 100 e poucas mil visualizações. Não, o cara visionário, só tava antes do seu tempo, né? Porque agora bomba essas coisas. Era o SEO da época que ninguém falava sobre SEO, eu fiz certinho esse negócio. Só que eu não levei adiante, fiquei com um pouco de preguiça, não sabia editar nem nada. Mas isso conversa, né? No fim das contas, a gente tá fazendo hoje vídeo, ainda gosto de futebol, o mercado que eu comecei a conhecer lá atrás está na minha vida, então as coisas meio caminharam para o que eu fui construindo lá atrás. E o que diria um Lucas Colazinho lá de 13 anos, lá na festa, se mostrasse, olha, este Lucas Colazo hoje em 2022? Cara, isso é engraçado. Acreditaria ou não? Essa... O Sgavi mandou uma muito boa aqui, que ele falou que você é o luva de pedreiro que não deu certo. Eu não ia guardar essa nem sensacional. Salva da boa, Sgavi. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que eu tive uma infância meio revoltada, porque mesmo que ele falou dos amigos dele com vida mais fácil, eu via também vários casos desse perto de mim, e eu ficava muito revoltado, porque realmente as coisas eram mais fáceis lá. E eu estava sempre ferrado, correndo atrás do rabo, não tinha ao mesmo tempo para pensar. Eu tive que fazer várias escolhas que eu fazia desde mais novo. Eu fiz escolhas que eu não gostaria de ter feito, ou seja, por obrigação, de necessidade mesmo. Mas uma coisa que eu acho que se o Lucas lá pequeno me encontrasse hoje falaria, né? Eu acho que ele tem muito mais a me ensinar do que eu ensinar para ele. Eu penso dessa forma. Geralmente as pessoas perguntam, né? O que você falaria para você se pudesse voltar no tempo, né? Boa. Eu não acho que essa pergunta tem que ser feita. É o que eu lá atrás deveria falar. Se o Lucas voltasse para cá, talvez ele falaria algumas vezes para mim, por que você está tão estressado? Sorri mais, cara. Olha onde você está, olha as coisas que você fez. Legal isso aí, hein? Olha quantas pessoas estão acompanhando as coisas que vocês estão fazendo. Criança está em estado de graça, né? Tá feliz o tempo todo, cara. Exato, cara. E às vezes a gente leva a vida de um jeito tão estressante, a gente esquece muito de onde a gente veio, sabe? Sei lá, a gente no stand aqui da Expert chegar um cara lá do interior do Maranhão e falar que escuta a gente. O que é isso, sabe? Eu não sei qual é o impacto que as nossas vozes têm na vida da pessoa. Às vezes, pode ser só realmente um aprendizado de mercado financeiro, um conteúdo que ele está procurando. Às vezes, pode ser um cara de 22, 20 anos que está querendo se inspirar em alguém e ver dois moleques que estão mais próximos da realidade, não é um Rogério Xavier, um cara fodão, o Alê, entendeu? Claro, o Alê, o cara de anos aqui de mercado, entendeu? Uma pessoa mais jovem, que está um pouco mais perto da realidade, embora a gente não tenha uma carreira tão brilhante quanto a do Alê, mas... aliás, o Stock Pickers está indo mal, né, pessoal? Assim, tem a audiência está no all-time high, tá tipo o Landau, né? Acertando tudo, mas tá tudo bem, não. Nós que estamos na Jive bem. Mas ó, aproveitando aqui que vocês falaram, acho o que está sendo muito legal. Aliás, caramba, cara, é mais legal fazer isso aqui do que ficar fazendo investimento estressado. Eu vou mandar um currículo. Por isso que a gente mudou de lado. É muito divertido. É muito divertido. Mas deixa eu aproveitar aqui pra gente aproveitar bem o tempo, cara. Primeiro que eu acho que o impacto mais interessante que tem é vocês compartilharem a história de vocês, cara. Demais. Né? Dar uma inspiração pra turma.
de falar, pô, talvez você não tenha encontrado ainda onde você vai dar certo, mas o que você não pode desistir e ter aquela certeza de que você fala, cara, eu vou conseguir. Isso que você falou, estratégia de você fazer conta, cara, de quanto você queria ganhar. Puta, isso mostra a vocação que tinha lá atrás, né? Talvez isso tenha sido muito mais forte do que o futebol, apesar do futebol, eu também sou um frustrado. Esse cara, imagina, ele é argentino, ele é mais frustrado que a gente, né? Mas enfim, é brincadeira, Federico aqui. Mas ó, pra gente poder conectar aqui, né? Vocês contaram até a história de chegar nos Stock Pickers pra gente, que pô, foi demais, história de vida, assim, legal. Cara, isso aqui dá uma série Netflix, hein? Ou de qualquer outra plataforma de streaming, não tem problema. Mas, cara, conta um pouco pra gente e pra quem tá ouvindo a história do Stock Pickers. Caramba. Como é que isso nasceu? Eu sei que vocês chegaram, já tinham movimento e tal, mas se vocês conseguirem contar pra gente, lembrar como é que foi a história, né? Conta do começo ali, depois eu conto a parte que a gente pega. Cara, o mais legal dessa história é que ela não começa com a gente. Esse é o mais legal da história. Em 2019, o Sérgio Guerkman, que era CEO do Infomoney, percebeu, né? Ainda é, percebeu que tinha uma necessidade por ter um podcast no ambiente de ações. E na época não tinha nada, não tinha nenhum podcast de mercado assim, realmente focado e bem feito. E aí ele chega até o Thiago Salomão e provoca. Nossa, momento tietagem, Samuel do Outliers com uma inveja desgraçada tirando foto nossa aqui. Tirou uma foto você aqui. É o próximo, Samuel, você é o próximo. A gente gostou dessa brincadeira. Aí ele chega no Thiago Salomão, que fazia um programa no Infomoney que chamava Papo com o Gestor. Então ele já tinha conversado com todos os gestores de ações renomados do mercado na época. Sabia que ele era um grande entusiasta do assunto e virou para ele e falou, cara, precisa fazer um podcast. Provocou o Salomão. O Salomão pensou no modelo, no formato, tudo. E até o Sérgio que sugeriu o nome. Então o nome, que é Stock Pickers, foi sugestão do Sérgio. E o Salomão achava o nome uma merda na época, inclusive. Ele falou, pô, nome em inglês, mas um negócio em inglês e tal. Pior que pegou, ficou legal. E aí sugeriu, o Salomão criou. O Salomão criou achando que ia dar errado. Então o que ele fez? Ele pensou em 8 pautas que ele ia fazer inicialmente. Essas 8 pautas ele ia entregar. Falou, cara, provavelmente não vai dar audiência, isso aqui vai dar merda, então eu vou entregar as 8, a gente testa e tal, não corre tanto risco. Ele fez as 8 pautas, procurou os gestores, que também foi um desafio no início, né? Quer dizer, você está lá recluso dentro da sua asset, fazendo o seu trabalho lá de gestão, investindo em empresas e tal, e de repente vem um louco e fala assim, cara, vamos começar a expor as coisas que você faz aí pra galera. E aí teve um grupo de gestores ali que apadrinharam a ideia, falou, pô, isso é genial, vamos fazer. E aí marcou esses 8 episódios iniciais. E ele entregou esses 8, a audiência veio junto, a galera começou a gostar demais, começou a virar uma febre, que foi justamente quando eu conheci, logo nos 10 primeiros episódios. Eu comecei como fã do Stock Pickers, insuportável, enchendo o saco para poder um dia estar lá sentado assistindo. E é muito louco pensar que eu comecei como fã. Eu era fã. Eu chorei quando eu ganhei o adesivo do Stock Pickers, que não tinha nem o logo do Infomoney ainda. Eu chorei de emoção. Então eu era bem fã mesmo. E aí ele começou a crescer, sempre focado em ações. O tempo foi passando, foi ganhando volume, isso tudo foi dentro da área de análise da Rico, então ele estava lá sendo analista-chefe, ele fazendo Stock Pickers, eu e o Mateuzinho éramos do time de análise da Rico, a gente ajudava ele no Stock Pickers também. O Mateuzinho e eu fazendo mais a parte de backtextos, a gente fazia os relatórios e tal, e ele fazia a apresentação do programa. Aí o tempo foi passando, ele foi colocando a gente para apresentar também, foi criando outros programas, foi virando um canal, né? Ganhando essa força que a marca tem hoje, que eu acho que é uma marca consolidada, e chega no momento que a gente está hoje. E o momento que a gente está hoje? Assim, é que teve, o momento que a gente está hoje teve uma alteração importante, foi a nossa chegada, exato, por sinal, exatamente, né? Como eu disse, quando eu entrei no Infomoney, não imaginava que ia para o Stock Pickers, até pensar, pô, que legal, um dia eu acho que talvez eu poder participar do programa lá, mas eu não era tão fã igual o Collazo, para falar bem a verdade. Assim. Não, é verdade, assim, quando eu via que era um gestor que eu achava bem interessante, eu escutava algumas partes, mas eu não era fã número 1 assim, do programa. Não porque o programa não era bom, mas porque eu não tinha costume mesmo de escutar programas assim de mercado. O programa já era muito bom, por sinal. Mas aí, cara, do dia pra noite o Sérgio, né, do Infomoney, o CEO, me chamou, ele falou, Stetter, preciso falar uma coisa importante pra você. Aí ele me contou que o Salomão e o time estavam saindo, né, do podcast e falou, cara, queria que você me ajudasse a fazer essa transição.
Com certeza. Isso é engraçado falar. A gente entrou no Stock Pickers formato transitório, né? Transição, A gente foi transitório igual a inflação nos Estados Unidos, pelo visto. E aí... Transitório é aquele nome bonito pra quem tá ouvindo aqui. É o seguinte, vai lá e testa. Se você der errado, você tá fora. Esse é o nome bonito pra transição e tal, legal. Mas na verdade é o seguinte, vai lá. Se não der certo, você tá fora. Exatamente. É isso. Perfeito. E aí, na época, eu lembro que ele até tava falando, pô, como que a gente faz? Vamos pensar que modelo a gente usa, vamos mudar algumas coisas, talvez utilizar uma roda viva, alguns outros apresentadores juntos e tal. E, cara, a gente começou a pensar e... eu lembro que eu estava pensando, logo nos 2 primeiros dias, a Betina estava num call também, eu acho que alguém sugeriu o Colasso, a Betina falou que ele estava muito cheio de tarefa, passou 2 dias, o Colasso estava lá, eu tenho certeza que ele fez um trabalho de bastidor, que ele queria muito também estar lá também, participando, né, que ele já era fã desde o início, essa época eu não sabia, eu não conhecia o Colasso também. Só que isso daí, cara, não tinha acontecido nada ainda, foi tipo em uma semana as coisas. Vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia. Cara, que doido isso. Doido. Até que começaram a surgir alguns calls, né, pra gente trocar uma ideia. Até um desses calls, antes de eu falar com o Colasso, eu tava na minha semana meio de férias, né, ali na semana do Natal. Tava em Santa Catarina, né, o pessoal pediu para eu participar, então mesmo nas férias a gente tava pensando já em como faria essa transição. Sim. E aí depois, cara, no início do ano... tendo consolidado que eu e o Colasso iríamos fazer essa transformação, né, pelo menos esse período, a gente começou a quebrar a cabeça do que valia a pena continuar fazendo, o que a gente poderia mudar, o que daria para melhorar. E a gente, de lá para cá, a gente fez várias alterações, né? 6 meses, os programas que eram todos matinais, a gente jogou para um período que a gente acha que faz mais sentido no momento atual, às 18 horas. A gente cortou um ou outro programa que a gente achava que não fazia mais sentido ter, modificamos... e temos alguns projetos que ainda nem tiramos do papel até hoje. E no início foi bem difícil, assim, os 2 primeiros meses, né, a marca do Stock Pickers, ela tinha uma conexão muito grande com o pessoal que apresentava antes. Pessoas, né? E naturalmente a gente escutava, né, assim, algumas pessoas falando, pô, que legal, acho que vocês estão fazendo bem, e algumas outras pessoas que acompanhavam falando, pô, volta Salomão, né, tá na época de fazer essa transformação, então não foi muito fácil os 2 primeiros meses, mas aí eu acho que a gente aprendeu também como tocar o programa, o pessoal se acostumou com o nosso jeito de fazer, a gente conseguiu entregar uma audiência sequencialmente, né, melhorando, que mostra completamente o contrário que acontecia com o mercado, porque programa de mercado, a audiência está sempre ligada com a performance de bolsa, sempre está ligado. E a bolsa caindo e o Stock Pickers batendo máximas, né? Então, esses últimos 3, 4 meses, acho que a gente conseguiu consolidar e a gente sente aqui, principalmente na Expert, né, o carinho de muita gente já em apenas 7 meses, talvez, que a gente esteja fazendo isso. Cara, e é muito legal estar aqui, desculpa aqui falar rapidinho, Lucas, porque é legal vocês contarem a história que vocês contam, legal vocês enaltecerem as pessoas, né, pô. Aliás, eu ia perguntar, o Thiago Salomão joga bola e joga bem. Vocês 3 jogam bola. Mais ou menos. Como é que é o negócio, cara? Você só pode entrar no Stock Pickers se você for boleiro? Tentar cara, tem uma ligação. Currículo, você tentou ser jogador de futebol? Tentou e não conseguiu? Tentou muito e não conseguiu? Pode vir. Essa pessoa é boa, O Sérgio gosta muito de futebol e é ele que toma essas decisões, entendeu? Ele é corintiano roxo, Sérgio. Mas quer dizer o seguinte, olhando de fora, né, como gestores, tem um desafio muito grande quando você tem uma plataforma né, boa, uma marca boa, mas as pessoas que vão tocar vão ser diferentes. É um desafio para todo mundo. Essa sucessão é um desafio para todo mundo, né? E você tem que, ao mesmo tempo, pegar a essência, mas colocar a essência de quem está entrando, né? E fazer decisões arriscadas e errar rápido. Então, é muito parecido com o nosso tipo de decisão. Mas eu acabei te interrompendo. Não, é só completar o que ele estava falando. A figura que a gente gosta de utilizar para explicar como é que foi, tá? Que acho que é bem intangível para as pessoas que estão vindo aí de casa, mas os 3 primeiros meses desse ano foi como se a gente estivesse dentro de um avião, num voo internacional, daqueles que fica muito tempo voando em cima do mar, sabe? Com que você fica fazendo dentro. Você fica fazendo conta, se cair aqui acho que dá para nadar até a costa e tal. Entraram na cabine do piloto, deram um tiro na cabeça do piloto e do copiloto, aí entraram lá na tripulação e falaram: o
quem aí sabe pilotar avião? Você que... Eu tava de bigode na época, você que tá de bigode... Você que tá com a prancheta e tem o bigode, vem Exato. aqui. Você que já jogou um jogo de videogame de avião, você vem que... aqui. Aí a gente, pô, pegou o negócio, o avião tava caindo, literalmente, se você pegar o gráfico de audiência, Stock Pickers, obviamente, por motivos claros, a audiência tava despencando. Então a nossa primeira preocupação foi, não pode explodir, não pode bater no chão, tem que, senão vai todo mundo morrer. Então a gente pegou o manche, subiu pra cima e o avião estabilizou. Só que a gente é moleque ousado pra caramba, aí a gente falou, vamos meter o louco mesmo? Vamos, então vamos entregar ele voando e de bico pra cima. E a gente entregou de bico pra cima, que é a audiência que você tá vendo hoje. E essa história de imprimir a nossa personalidade foi literalmente isso, assim, eu sabia exatamente o jeito que o Salomão pensava, e era o jeito que cara ele pensava. brilhante, né? Brilhante. Eu pensava de um jeito pro Stock Pickers, e embora eu não seja tão brilhante quanto, a gente assumiu e falou, cara, vamos dar a nossa cara. O que a gente pensou? Primeiro, vamos trocar os horários, levar tudo pro prime time, foi o que a gente fez. Vamos diversificar os temas. Então agora, além do Stock Pickers, a gente tem o Global, o Macro, o PQI, o Stock Pickers, o Carteiros do Condado, o Entre Reis e CEOs e o de Trader de segunda-feira de manhã. Para crescer isso, precisa de quê? Equipe. Beleza, vamos trazer gente boa para tocar. Jenny Lee, Raquel de Sá, o Ferreirinha entrou para apresentar junto com a gente. Não, só máquina, Thiago, né, gente? Só gente boa. Cara, a Jane entrevistando o Howard Marks, ela fez um podcast com a gente aqui. Inacreditável. Exato, e ela apresenta o nosso global. Então, a gente ganhou escala com gente muito boa, que tem um DNA parecido com o nosso. Outra coisa que a gente fez muito bem é dar mérito para as pessoas dentro da equipe. Então tinha gente como, por exemplo, o nosso diretor ali, o nosso CEO, o Quentin Tarantino do Condado. É o seu momento de aparecer, vai. Você não vai vir aqui dar o seu ar da graça? Boa! Este rapaz aqui, ele não é... Ele é muito mais importante do que nós dois. Exato. Essa é Ele é o verdade. terceiro apresentador e o mais importante, né? A gente só vem aqui falar merda e beber cerveja e ele que toca toda a parte que dá certo do programa, tá? Então é ele que é o... A gente sabia que tinha alguém que tinha que ser mais, não é possível, Cara, né? porque um desafio de execução disso aqui é inacreditável. Tá todo dia ao vivo, fazer programa, podcast, tá no timing. E o cara faz isso com um time super enxuto, que também foi uma coisa, a gente aumentou a equipe, a célula dele tá maior. Então a gente começou a investir muito em pessoas e dar mérito às pessoas que realmente precisavam ter, que antigamente acabava que por meio que do jeito que estava sendo tocado, ficava muito a imagem nos apresentadores. Mas, cara, o Stock Pickers é mais, a gente é um time, é uma família, então isso tem que ser colocado em prática. E, pô, a gente tá com bastante vontade de fazer mais. Galera, tá tão legal isso aqui, porque tem muita semelhança, cara. Assim, cara, vocês estão fazendo um partnership, né? Vocês estão fazendo com que o trabalho em equipe, a multidisciplinaridade, os skills diferentes, não dependa de uma ou duas pessoas só, cara, demais. Eu vou começar uma parte agora que o Federico vai ter que me ajudar, mas e agora? Vamos falar um pouco sobre o mercado de influência digital, o mercado de educação financeira, dos programas. Isso está crescendo muito. E até está no momento, assim, a gente que está aqui, né, tentando aprender um pouquinho, tentando fazer... Aliás, cara, não só pela Expert, mas esse negócio de fazer podcast aqui, cara, eu não sei como vocês aguentam. Ontem à noite, cara, eu parecia uma samambaia. Eu cheguei assim, melagrião, não sei se você tem alguma outra dica para dar, mas melagrião. E, cara, uma derrota completa, uma estafa mental bizarra, lombar indo pro saco, impressionante. O segredo é encher a cara depois. Cara, desculpa, mas esse é o segredo. Tem chopeira aqui em cima, tem backs do lado, então estamos bem posicionados. Mas acho que a pergunta aqui, depois, Federico, aqui você consegue ajudar nas perguntas mais, mas, existe um movimento muito grande, né? Tem muita coisa nascendo nova, tem muito programa novo, mas mais do que isso, tem muita gente que está tentando se posicionar e tentando ou educar, ou mostrar um pouco do que sabe, ou fazer um pouco de conteúdo, alguns mais amadores, alguns mais profissionais. Queria perguntar, né, o que vocês acham desse movimento? Para onde está indo esse movimento? E qual que é o futuro dos Top Pickers? Quer que eu comece aqui? Cara, se quiser eu pego essa parte vai lá. Depois falo o futuro dos Top Pickers. Fechou. Mas também não vou falar com muita propriedade, porque apesar de ser o meu trabalho hoje, meu know-how não é esse. A gente não é muito desse time aí. Não, eu sou formado em economia, trabalhei em research 2 vezes, depois vim para esse lado da mesa, mas minha análise é muito mais empírica. Eu acho que teve um processo que vem se construindo já há algum tempo, né, nas redes sociais, principalmente ali Instagram, Twitter. No Twitter eu ainda acho que a gente tem um debate de alto nível sobre quem seguir. Meu Instagram virou uma grande várzea. E a gente viu principalmente durante a pandemia, né, que
estava todo mundo em casa, pessoas como eu, né, criaram suas páginas e ajudaram a fazer com que esse assunto tão complexo chegue de maneira simples na mão de pessoas que antes não tinham esse acesso. Só que, ao mesmo tempo, tem também o lado negativo da história, né? Tudo que vira commodity acaba não tendo o mesmo nível de atenção necessária, né? E eu vi vários e vários movimentos de pessoas que utilizaram de má fé também esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que ali em meados de 2018, mas isso cresceu ainda mais a partir de 2020, nós criamos duas vertentes. Um lado das pessoas que estavam contribuindo e outra que estavam se aproveitando. Cara, isso daí tem em todos os setores. Mercado, Qualquer mercado tem isso. Só que o Brasil, ele carece de educação. Não é nem financeira, educação de maneira geral. Sim. Então tem gente, cara, que cai em pirâmide, golpe. Infelizmente, né? Tem gente que, posta no Twitter uma coisa e falando que vai fazer uma coisa na bolsa e no particular faz outra, se aproveita de movimentos, né? Então eu acho que hoje a gente está num meio termo que é difícil para eu conseguir projetar. Eu acho que o que a gente tem que olhar é o mercado norte-americano, claro, sempre muito desenvolvido, a gente tem um monte de podcast, tem um monte de celebridade, tem gente fazendo TikTok de mercado muito bem feito. Isso daí é o futuro. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que carece de algum tipo de regulação também aqui para conseguir defender quem faz o trabalho sério. Porque tem uma necessidade hoje evidente e pessoas que acabam, de repente, se ausentando ou fugindo, tendo uma má experiência logo de cara, né? Se decepciona, acha que o negócio é uma fraude, claro, caiu no conto de alguma pessoa que não estava com uma boa intenção, naturalmente acaba voltando para a poupança, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? Acaba deixando oportunidades, que conheço gente bem próxima de mim que enfim, acha que até mesmo o que eu falo no trabalho talvez não leva a sério, porque tem uma experiência negativa tão grande, né, que acha que o nosso trabalho não é verdadeiro. Então quem faz o trabalho bem feito acaba se prejudicando junto, né? Então eu acho que, projetando assim um pouco do cenário atual, é esse. Mas eu acho que, cara, também é natural que seja assim. Eu acho que o tempo também vai fazer com que se consolide quem é bom de verdade. A gente ainda tem o quê? 4, 5 milhões de CPFs na bolsa. 1 milhão veio do Nubank, lá do IPO, então na verdade 1 milhão a menos do que isso. Cara, tem 220 milhões de pessoas aqui, o mercado extremamente pouco penetrado. Estados Unidos, se a bolsa cai, as pessoas, né, o Fed sabe que talvez tenha que subir menos juros, porque isso impacta o dinheiro de 50%, 60%, 70% das pessoas. O número que eu vi uma vez, que 60% das famílias têm dinheiro na bolsa americana. Exatamente. Das famílias, não das pessoas, é muito mais, né? Exatamente. Agora, algo que é super interessante e tem a ver com o que você falou e com o que você falou também dos canais e como vocês cresceram. E tal, vocês, como sendo brasileiros, não enxergam o gigante que é o que vocês estão fazendo. Por quê? Brasil é o segundo país no mundo em quantidade de contas de Instagram. No mundo. E o terceiro país no mundo em quantidade de horas que as pessoas passam em mobile e em social. E você acha normal ter 200 mil seguidores como tem Stock Pickers? Não é normal. Sim. Ou encontrar pessoas que têm 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões de seguidores, não é normal. Então, o que vocês fazem tem uma influência enorme, que é o que você falou antes. Você encontrou um cara aqui, de sei lá de onde, em Manaus, lá que disse, conheço vocês, e isso é absolutamente impressionante. E o que eu acho muito impressionante também é que a quantidade de seguidores que as Stock Pickers têm, e não é normal. Por quê? Porque as pessoas gostam de seguir pessoas, e não empresas, geralmente. Você vê, Benchimol tem 4 vezes a quantidade de seguidores que a XP. Sim. É impressionante. Agora, o que vocês conseguiram com Stock Pickers, quantidade de seguidores que as Stock Pickers têm, isso é porque é muito humano. É muito humano. Eles vêm Stock Pickers e não vêm uma empresa, vêm pessoas, vêm vocês dois. Então, adorei essa analogia, como vocês viraram pilotos de algo que já estava andando e continuaram e fizeram isso crescer ainda mais. Então, maravilhoso. Porque essa influência que vocês têm é muito grande, acho que sentem aqui, né? Isso. O Stock, cara, essa cor preta e amarela aí nesse octógono que, assim, nunca entendi esse logo, não é? Mas, ele fala, é muito mais que uma marca. Eu acho que, assim, quando as pessoas olham pro logo do Stock Pickers, o que elas enxergam? Isonomia. Sabem que a gente tem compromisso com a qualidade do conteúdo e que vai ser um conteúdo completamente
desconectado de qualquer interesse comercial, qualquer interesse de companhia. A gente tá aqui para trocar, talvez o octógono aí faz sentido, a gente troca soco com quem for pro nosso conteúdo ter isonomia. A gente não vai aceitar que sentam, a gente não vende a cadeira de stock pickers, ponto final, nenhuma. Então, essa é a nossa regra número 1 e as pessoas que escutam a gente sabem disso. 2, sabem que a gente faz um papo de bar. Então a nossa ideia aqui não é colocar um cara engravatado que vai ficar falando um monte de termo técnico em inglês para mostrar o quanto você é burro. Esse não é o Stock Pickers. Stock Pickers é para te colocar na mesma mesa que ele, falando de igual para igual, assim como ele falaria se ele tivesse em família na casa dele. Essa é a ideia do Stock Pickers. Então, quando as pessoas olham para o nosso logo, elas enxergam isso. E é isso que a gente faz de melhor. E, obviamente, o backstage, para que isso aconteça, é extremamente difícil, né? A gente falou um pouco do que o Nando faz, né? Que é extremamente complexo de aguentar esses loucos aqui cheios de ideia, mas a parte de estar por dentro do mercado, fazer análise, estar com a melhor pauta, estar na frente do mercado em termos de pauta. A gente fez um podcast sobre Rússia e Ucrânia uma semana antes da guerra estourar. E a gente falou no podcast sobre Rússia e Ucrânia com um professor de Relações Internacionais e com o gestor de commodities, porque a gente sabia que ia bater nas commodities. Como diria Lucas Collazo, uou! Que sensacional, hein? A ideia é essa, tá na frente da pauta, entregar o melhor conteúdo, um conteúdo limpo, e é isso que as pessoas esperam da gente. E falar com as melhores pessoas do mercado também, que é um trabalho difícil, quer dizer, eu por semana vou em 5 assets, 5 gestoras, ou casos de análise, tá perto. Porque eu quero conhecer, tem o gestorzão lá, que é o cara mais famoso, todo mundo sabe, mas eu quero saber quem que tá por trás do número. Às vezes tem um moleque lá que está no fundo, uma menina que está no fundo. Isso é muito legal. Que não fala. Isso é muito legal. legal. Ele falou isso para nós no almoço que tivemos. Mostrar o que uma gestora faz, realmente. É isso. A gente vai buscar lá desmistificar também. Isso é muito legal. E eu sou super otimista com essa questão de investimentos nas mídias sociais, mercado financeiro. Eu acho assim, nesse momento, a gente está tomando uma barrigada da taxa de juros. O maior educador financeiro do Brasil é a taxa Selic, ponto final. Se ela está alta, ninguém quer estudar. Acabou. É isso. Relaxa todo mundo. Se ela estiver baixa de novo, todo mundo vai estudar de novo. Então, é o maior educador. Assim que ela baixar de novo, o movimento de financial deepening vai continuar. E as pessoas vão precisar se sofisticar. Não tem como você desbravar o mercado financeiro. Como é que o cara vai chegar num fundo porrada que tem na Jive, que é investimento alternativo, que é a derivada do portfólio diversificado? Como é que ele vai chegar se ele não entende o resto primeiro, né? Ele precisa entender primeiro o que, por exemplo, uma renda fixa tradicional, um multimercado, para depois ele saber o que é um high yield, para depois ele saber o que é um investimento alternativo. Tem uma etapa ali. Mas eles vão vir atrás, porque uma hora esse juro vai cair, a mamata vai acabar, e aí as pessoas vão ter que buscar quem realmente sabe ganhar dinheiro no mercado ao longo do tempo. O Stock Pickers vai estar aqui para surfar essa onda. Eu acho que é um mercado que não tem concorrente. Eu não tenho concorrente, porque eu acho que todo mundo se ajuda. Então, por exemplo, o Pablito, que é padrinho aqui desse cara, chega... Grande Pablito. O Pablito faz um conteúdo, ele tá me ajudando. Né? Ele tá pegando um cara que escuta rádio. O cara nunca ia me ouvir, nunca ia ver um conteúdo nosso. Ele escuta, se interessa, ele vem atrás. E aí a gente começa. Então, tem gente que tá falando lá, fazendo trabalho de catador, scavenger, pegando ali, e a gente está pegando, afunilando esse funil. Não, é muito legal, tem sinergia de portfólio de ouvintes. A minha filha pegou uma dollar bill com o Pablo e pediu para ele assinar e fala, vai Torinho. Minha filha tem 5 anos. Ela está começando a se educar no mercado financeiro. Tá vendo? Eu falei, Pablo, responsabilidade. Mas o fato é, poxa, essa turma quando tiver 12, 13, né? Lembrando do Henrique quando começou a fazer conta, pô, a gente está ajudando a educar lá de baixo, cara. Então tem sinergia de portfólio de ouvintes. Isso aqui, é incrível. Né? E os ouvintes todos se escutam. Então, se alguém faz um podcast parecido com o nosso, que o Stock Pickers fez esse fenômeno também, se você olhar hoje, tem um monte de gente que copia exatamente o nosso modelo. Né? Não tem problema. Porque o cara que ouvir lá e o cara fizer um bom programa, ele vai me ouvir também. Entendeu? A nossa preocupação Mas essa cabeça é legal. A nossa preocupação empírica é a seguinte, a gente tem que fazer, bota um cabresto essa hora. Então, eu e o Stetter senta, vamos fazer a melhor pauta possível. Vamos trazer o melhor convidado possível. O que a gente tem que fazer? Cara, tem que gastar sola de sapato. Vamos visitar a gestora. Aí a gente fica estudando o mercado. Stetter não tira o olho da tela. Fica lá dentro das notícias. O Twitter dele é incrível. Você seguir lá, você está informado o tempo todo. Então, assim, a gente faz esse trabalho para estar com o melhor conteúdo sempre, independente do nosso concorrente. Quando que a concorrência começa? Quando a audiência vira cliente. Quando a gente vai converter. Aí, nessa hora, a gente vai brigar. Falando nisso, pergunta aqui, octógono, né? Pergunta porradaria, cara. E alocação?
Como assim? Carteira administrada, locação. Já começamos. A gente sabemos disso. A pergunta é essa. Quando é que... Poxa, a gente aqui, eu tive a honra, né, de participar do Stock Pickers. E, poxa, você falou muito de isonomia, né? Tá muito claro os pilares. Mas todas as vezes que tem sido um movimento de alguns que estão trabalhando a educação financeira, de fazer a sua própria alocação. E tem modelos diferentes, né? Tem modelos que você mostra seu trade, tem modelos onde você faz uma carteira administrada. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é isso e como é que vocês conseguem manter a isonomia e conseguem fazer essa decisão de alocação. Como é que vocês conseguem trabalhar isso, ter uma equipe separada, vocês conversam? Fala um pouco para a galera como é que é esse negócio e o que vem por aí, né? Tá. Aonde vocês querem chegar com Eu puxo aqui, você me isso. completa, que eu já falei pra caralho também. Mas o que a gente identificou? O que a gente faz de melhor no Stock Pickers? Cara, simples. Eu e o Stetter somos amigos do mercado. Acabou. É isso. A gente é amigo do Ale, a gente é amigo do Federico, a gente é amigo dos gestores todos, a gente sabe da vida do cara, sabe onde ele come, o que ele faz, onde ele trabalhou, o que ele ganhou dinheiro, tudo. Sabe tudo. Se ele sair amanhã e gestoras é um negócio de pessoas. Ponto. Gestoras são pessoas. Se o cara sair amanhã da gestora, eu sei que ele saiu. Se ele vai ter um projeto novo, eu vou saber também. Qual que é esse projeto, com quem vai ser sócio dele, eu vou saber também. A gente falou, beleza, isso aí é característica de quê? De um FOF. Vamos abrir um fundo de fundos. Foi o primeiro produto que a gente lançou, que está na plataforma da XP já, que é o Selection Stock Pickers. Nossa ideia é juntar as melhores cabeças de equities, primeiramente, dentro desse fundo. Então, a gente vai ter um portfólio com as melhores gestoras. Quem já está hoje no portfólio? Dynamo, Atmos, Bogaris, Quadra, a gente tem Oceana, Dália, Trust. Alguns outros nomes aí, a própria XP, os fundos do Peixoto. Então, a gente tem lá a galera que a gente conversa sempre, estavam na nossa mesa, a gente conhece o processo todo, está perto da gestora, a gente resolveu empacotar isso tudo num produto que facilita a vida da pessoa, que facilita a nossa vida, e a gente vai ter o nosso dinheiro lá dentro, ponto final. Então esse é o primeiro produto que a gente lançou, e o Stock Pickers inicialmente vai crescer para esse lado. Assim, a gente tem muito conteúdo que as pessoas falam, né? Engraçado, falam pra gente, pô, eu facilmente pagaria para ouvir o Stock Pickers. Ótimo! A gente não vai cobrar de você. Não. Você vai ouvir de graça. Os nossos conteúdos todos têm esse nível. É um MBA por episódio. A gente vai cobrar R$1. Mas o que a gente vai mostrar para você é que a gente consegue também pegar na tua mão na hora de investir. A gente já te dá as armas para você investir, te dá a munição, né? Agora eu vou pegar na tua mão também. E aí, a pegar a mão é isso. Crescer pro lado de asset. Eventualmente a gente discute também crescer pro lado de wealth. São ideias que a gente tem. Que eu acho que gestão patrimonial é uma coisa que a gente tem muita ligação, a marca do Stock Pickers conversa muito, só que aí você fala assim, pô, beleza, vamos fazer o quê nesse sentido, né? Tem que ser diferente, né? Aí todo mundo, você falar com o gestor, né, o cara fala a mesma frase. Não, nós temos aqui uma equipe de pessoas com muitos anos de mercado, que trabalham muito tempo junto. Pô, eu falo, todo mundo fala isso, pô, aí ninguém é diferente, cara. O que a gente tem de diferente aqui? Conteúdo. O investidor do nosso FOF vai ser abastecido por conteúdos exclusivos, pensados nele, para que ele esteja informado, para que ele saiba o que está acontecendo com o dinheiro lá dentro, do nosso jeito de fazer. Então, o nosso papo... Só para quem estiver no FOF. Não vai ser carta, não vai ser esse negócio escritinho, não. A gente vai fazer conteúdos, audiovisual escritos também, mas do nosso jeito de fazer, com a nossa linguagem, para que ele esteja munido só para quem está no FOF, que vai ter acesso. Então, a gente vai criar uma série de benefícios, porque o Stock Picker sempre teve esse senso de família com a audiência, né? A audiência chega lá no nosso stand... É uma algazarra, um fuzuê lá, com aquela pizza, aquele chopp lá, galera. E a gente quer manter isso em qualquer ambiente nosso. Então é o que a gente faz aqui. Eu não tenho muito mais para complementar, não. Acho que é isso, assim. A gente vive sempre num meio termo que é importante, né? Da gente conseguir balizar que, pô, claro que a gente tem preocupação com a receita, né? Em como gerar novas receitas. Porque tudo tem que ser sustentável, né? Não, e a receita boa, claro. O cara vai ganhar dinheiro comigo também, entendeu? Não, claro. Mas assim... Qualquer produto financeiro que você cria, obviamente, você está pensando em receita, é óbvio, né? Só que a gente, ao mesmo tempo, tem um outro lado que é a preocupação de que, cara, quanto mais a gente ficar pensando nesse ponto de vista, né? A gente é um programa de conteúdo de mercado financeiro que já tem que a gente estava falando, muito pouca gente que assiste. Cara, nosso foco não é só esse, né? Então a gente tem, claro, esse lado financeiro que é importante, mas, cara, a gente quer... Eu diria que o nosso maior foco, na verdade, é atingir cada vez mais pessoas, sabe? Assim, pelo menos para mim, o que eu fico mais feliz é quando eu vejo o vídeo dando cada vez mais audiência. A gente quer impactar o bolso também agora das pessoas, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É isso. O FOF, ele é a maneira mais fácil da pessoa entrar
e executar de uma maneira simples o que a gente julga ser bom, né? Então, se o cara gosta da gente, gosta do que a gente faz, gosta de quem a gente traz, naturalmente ele confia na nossa capacidade de análise, né? Assim, cara, o Colazo, pô, trabalhava com fundo, alocação, ele tem o conhecimento da indústria, ele conhece as pessoas. Eu trabalhava com empresas, né? Analisava empresas. A gente não veio de jornalismo, né? A gente está aprendendo esse outro lado, né? O que a gente sabe, na verdade, é o que a gente está oferecendo para as pessoas, né? Então, no fim das contas, claro que a gente oferece algo que agrega, mas, cara, a gente precisa cada vez mais atingir mais gente, né? Assim como Sabe você qual falou. é o maior tesão? Te cortei, fala aí. Não, é que o número que ele trouxe, né? Pô, o Brasil é o segundo país com mais... Pô, Exato. Em finanças não é nada, cara. Não é nada. Você vai pegar, você vai falar, pô, beleza, o primo rico tem um Cara, monte no de seguidor. relativo a gente tá voando, no absoluto não, esse é o ponto. Isso que não deixa a gente não consegue dormir, cara. Tem 300 mil pessoas ouvindo todo mês no podcast, todo mês no YouTube, são pessoas diferentes, ou dá 600 mil pessoas no relativo contra os concorrentes que eu te falei que não são. A gente tá voando. No absoluto, que é o quanto poderia ser, quando a gente olha para tudo que você falou, o addressable market, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Tem ridículo. muita coisa para fazer e a gente fica puto pensando o que a gente tem que fazer para atingir mais pessoas. A gente tem umas ideias já, óbvio, Sim. e a gente vai fazer. Cara, mas o negócio é muito profundo, né? Tipo, pô, às vezes a gente pensa em falar sobre um assunto. Cara, a gente pesquisa no YouTube pra ver as últimas pessoas que falaram sobre isso. Cara, você não vai achar merda nenhuma. Nada. Tipo, nada. Você vai encontrar um vídeo de alguém que falou sobre isso 3 anos atrás, Nada. sabe? Então você Nada. fala, cara, ao mesmo tempo que veio aquela enxurrada de gente, né, a gente percebe que tem falta de profundidade nos conteúdos. Essa curiosidade, essa vontade que vocês têm de crescer e entregar finalmente o que o ouvinte quer fazer, é fascinante, porque é exatamente isso. E eu que não venho do mercado financeiro nos últimos 18 anos em outra indústria, eu, quando comecei a falar com a Ale, digo, a oportunidade que existe aqui no mercado financeiro para implementar. E vocês fizeram muito bem esse rodear de pessoas boas que cuidam desse back. E somente fazendo 3 dias de estudo aqui, a gente não dorme diretamente. Eu vou dormir 1 hora da manhã e acordo sozinho às 5 horas da manhã pensando em todas as sessões que eu vou fazer hoje e demandar tudo isso. Que eu chamo de noites mal dormidas e bem vividas. É isso. Exatamente. Fica pensando. Mas, turma, puta, foi muito claro aqui pra gente, pelo menos pra mim ficou super claro, espero pra quem esteja ouvindo também, né? Então, poxa, no exercício de selecionar gestoras, de trazer mais gente da equipe, aumentar a equipe de vocês, entender como que as gestoras funcionam por dentro, e poder ter acesso a esse material todo, a ideia é falar, pô, já que nós estamos fazendo tudo isso, vamos também colocar, e eu gostei muito de falar que o nosso dinheiro está lá, isso faz toda a diferença, na Agile a gente tem 80% do nosso resultado ali dentro, então isso é muito legal, vocês estão muito no caminho muito coerente, e é muito bacana também. Essa foi uma decisão muito bem tomada, né, pela cota que vocês têm no momento. Pois é, mas ele estava na lista do Fund of Funds, pô, não vi a gente, cara. Eu fiquei assim, pô, meio triste. Falei, pô, a gente abre de alternativa e vocês vão estar lá. A gente não foi bem na conversa, não fomos bem na conversa. Vou mostrar um pouco mais como é que a gente está na decisão. Mas, enfim, brincadeira, a gente precisa ser, para ter coerência aqui, precisa ser um Fund of Funds de alternativos. Espero que quando vocês forem começar essa iniciativa, se forem começar a iniciativa, a gente está aqui torcendo. Mas, pô, muito legal. Como é que faz para investir no FOF? Tá vamos fazer o jabá aqui? Aberto na plataforma da XP, você que tem conta lá, só pesquisar, Stock Pickers, que de certeza só vai ter esse lá. Escrever aí do jeito que vocês estão vendo na tela. Tá lá o nosso Pickers. Cara, que sensacional. É divertido fazer isso aqui, meu. Muito. Cara, é bem legal. Fazer é bom. Turma, a gente tá terminando o tempo aqui, tá divertidíssimo fazendo esse Stock Pickers levar no -1. Eu não sei, eles não ficaram esquizofrênicos. Eu achei que eles fossem dar umas travadas, começar a perguntar pra gente. Mas não, dá vontade, sabe? Conseguiram se comportar, né? Conseguiram se comportar como entrevistados. Cara, tá demais isso aqui. Queria agradecer muito vocês de terem vindo. Queria pedir pra vocês fazerem últimas mensagens aqui, cara. É a turma que tá aqui e a gente aqui tá tendo um apoio muito legal da plataforma toda, né? Sócios que somos da XP. Mas, poxa, para todo tipo de ouvinte aqui, queria que vocês falassem o que vem por aí. Vocês falaram um pouquinho, mas termina falando o que vem por aí no Stock Pickers. Dá alguma coisa muito diferente, poxa. A gente merece aqui alguma novidade. Cara, na verdade, assim, eu vou ser bem sincero. A gente veio de uma transformação que nossos 6 primeiros meses foram mudanças todos os dias, né? Então, o que a gente enxerga daqui para frente é ainda manter a consolidação. No meu ponto de vista, a gente teve os 3 primeiros meses, né, na verdade, esses 3 últimos que mostraram claramente que o caminho estava sendo correto. E o que a gente quer mais fazer agora é ter uma capacidade de cada vez criar mais conteúdo. O que a gente faz hoje está no limite do que a gente pode fazer
em termos principalmente de produção ali do Nando e tal. Então acho que agora a gente está no momento de organizar e consolidar o que está feito. E claro que a gente tem ideias novas, mas não vão ser ideias que vão ser executadas daqui a um mês. Então eu prefiro aguardar para que isso fique um pouco mais próximo, né? Um pouco mais correto. Porque ainda tem muitas conversas de coisas que a gente sonha, mas que, enfim... Senti que tem umas coisas grandes vindo por aí que ele ainda não pode falar, mas legal, já gostei do mistério. Tem. E você, Lucas, o que você falaria aqui de comentários finais aqui? Eu acho que é o seguinte, sobre o Stock Pickers e os próximos dias, o Stetter foi muito bem, eu acho que só para complementar, a gente tem uma vontade absurda de fazer isso aqui ter, tipo assim, multiplicar a audiência por 10, no mínimo. De 300 para 3 milhões. Aí você fala, como? Também não sei, mas a gente vai bater cabeça até descobrir, porque a gente não é nada além de empreendedor. Então é o que a gente vai fazer até o final. E sobre mensagem final, que eu tenho para dizer Antes de terminar, eu preciso fazer essa pergunta, cara. Por que você tirou seu bigode? Pô, cara, eu tava aqui querendo botar o bigode pra poder fazer eu tirei mal, tentar entrar Não, você não sabe. Eu tirei espírito assim, sabe, no personagem. No nosso assim. stand do Infomano, eles colocaram um negócio pra você tirar foto e poder colocar o bigode. E eu chego lá sem a merda do bigode no stand no primeiro dia. Cara, eu escutei essa pergunta estando ao lado dele umas 35 vezes. A primeira pergunta que as pessoas fazem. Todo mundo olha e fala, cara, cadê seu bigode? Mas o duro é isso, né? Quando você tira o bigode, você não põe ele de novo em 1 minuto, né, cara? Só se fosse assim, meio, né, falso e tal. Vou ter que colocar de novo. Vou voltar a usar. Aceitei o feedback. Mas o que eu queria falar, até pra quem tá ouvindo a gente aí, talvez seja mais novo e tal. Quando a gente assumiu o Stock Pickers esse ano foi muito difícil. A gente apanhou pra caramba. São 2 moleques de 25 anos sentando lá na frente. Muita responsa, o negócio era muito alto nível já. O nome era muito forte, muito o alto nível, você fica meio como se fosse o filho do Romário, entendeu? Porque antes era o Salomão e tal. O filho do Romário, você verdade. fica ali como o filho do Romário, filho do Pelé, que foi um goleiro lá. Né? E, pô, é difícil, não é fácil. Entender isso, trocar o pneu com o carro andando é mais difícil ainda. Então, você entender isso, com um negócio indo, você sendo cobrado de todos os lados, apanhando, você é moleque, para de falar isso e tal, é difícil pra caramba, entendeu? Mas, é aquela coisa também, né? Passarinho que... passarinho, eu escutei essa na feira, passarinho que come pedra, na hora que vai cagar também paga a conta, né? Cara, a gente é ousado pra caramba, a gente quer aceitar o desafio, tem que aceitar isso também. Foi difícil, a gente conseguiu manter, e o tempo todo que eu mais gosto de ouvir, acho que eu escutei isso ao longo da minha vida inteira, e o Stetter deve ouvir também, eu só escuto, cara, você é maluco. E o Stock Pickers é isso, nós somos os malucos do mercado. Malucos porque a gente acredita que dá para falar de finanças de um jeito legal, malucos porque a gente acha que qualquer pessoa deveria e pode sim saber tanto quanto alguém de mercado sobre investimentos, porque a gente vai dar essa oportunidade para as pessoas, e maluco até no nível de fazer um papo de bar, para quem não quer ir pro bar. Fica até mais fácil, é só apertar o play no Stock Pickers e ouvir. Então, sensacional, cara. Sensacional. Galera, muito, muito obrigado. Vocês foram, cara, demais. Pô, isso aqui é de fato divertido. Precisa pensar seriamente aqui. Oi, vocês levam um jeito, hein? Demais. Você já sabia que você é meio showman e tal, mas o melhor elogio é a cópia. O melhor elogio é a cópia, cara. Assim, cara, eu tô assistindo até os episódios macros de vocês, estão incríveis, tá muito legal. Pessoal, foi um prazer esse bate-papo. Obrigado. Espero que a gente consiga repetir, que vocês tenham gostado. E que todo mundo que tá ouvindo, vendo a gente aqui também goste muito e que invista nesse fandofans de vocês. Esto é oficialmente a última session da Jive Broadcasting Hub. Barra Metaverso Stock Pickers, depois de 3 dias aqui na Expert 2022. Pô, eu vou aproveitar e agradecer também ao meu time de produção que está aqui. Muito bom. Júlia, Priscila, Samuca, que é o nosso próprio Samuca que está cá, Guido, todo o time de produção que faz acontecer todo isso. Não, o que vocês fizeram nessa Expert foi brincadeira. Ale, que também acreditou na ideia maluca de fazer um estúdio aqui com mezanino mais alto dentro do Expert. Então, é isso, o mundo é dos malucos então, pô. Belo final para esses 3 dias terminamos em altíssimo nível. É isso aí. Obrigado pra vocês. Obrigado, aqui, gente. cara. Então, uma salva de palmas final aqui.